Quando o dia ainda está começando e tudo parece indefinido, existe uma decisão capaz de mudar o rumo das próximas horas. Entregar a Deus o primeiro pensamento, a primeira intenção e o primeiro passo, porque quem escolhe colocar Deus em primeiro lugar não caminha sozinho. E descobre que até os detalhes mais pequenos ficam sob os cuidados dele. Há manhãs em que o coração acorda em paz, mas há outras em que a mente já desperta cercada de preocupações, pressa, medo e perguntas sem resposta. Ainda assim, este é o momento certo para silenciar a ansiedade, fortalecer a fé e lembrar que a oração da manhã não é apenas um hábito, mas um reencontro com a presença de Deus, um ato de confiança e um começo alinhado com o céu. Nesta mensagem, você vai entender por que comece o dia com Deus. Não é apenas uma frase bonita, mas uma direção segura para quem deseja viver o dia com sabedoria, proteção, equilíbrio e esperança. Por isso, permaneça até o final, porque este devocional e esta oração do dia podem tocar exatamente a área da sua vida que mais precisa de cuidado hoje. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Entregar a Deus o início do dia é uma decisão simples na aparência, mas profunda no efeito, porque muda o centro da nossa confiança antes mesmo de qualquer tarefa começar. Em vez de sair correndo para resolver tudo com a força do braço, nós escolhemos começar diante da presença do Senhor, reconhecendo que existe sabedoria maior do que a nossa, visão mais ampla do que a nossa e cuidado mais constante do que aquilo que conseguimos perceber. Jesus, conforme está escrito em Marcos, capítulo 1, versículo 35, levantava-se muito cedo, retirava-se para um lugar deserto e ali permanecia em oração. Esse detalhe fala alto ao nosso coração, pois revela prioridade, entrega e direção. Antes de ensinar multidões, curar enfermos e enfrentar demandas intensas, ele se recolhia. Antes do movimento, havia comunhão. Antes da pressão, havia presença. Isso nos ensina que o verdadeiro equilíbrio não nasce da agenda bem montada, mas de um coração alinhado com Deus. Quando escolhemos comece o dia com Deus, não estamos apenas cumprindo um hábito religioso. Estamos declarando que a nossa segurança não virá do controle, e sim da dependência. O devocional feito nas primeiras horas reorganiza o interior, acalma a mente e prepara os nossos passos para o que vier ao longo do caminho. Muitas vezes, o peso de um novo dia não está apenas nas responsabilidades visíveis, mas nas preocupações antecipadas que tentam dominar a mente logo cedo. Há pessoas que acordam já cansadas por dentro, pressionadas por contas, decisões, conversas difíceis, notícias incertas e batalhas silenciosas travadas no pensamento. É nesse ponto que a palavra nos chama de volta para a ordem certa. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus declara que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa direção não serve apenas para os grandes momentos da vida. Ela serve também para a rotina, para os detalhes, para as primeiras horas, para os instantes em que o coração ainda está se organizando. Coloque Deus em primeiro lugar e muita coisa muda por dentro antes de mudar ao redor. A inquietação começa a perder força, a pressa deixa de mandar em tudo e a alma volta a respirar com mais lucidez. O Senhor não nos convida a negar a realidade, mas a atravessá-la com outro espírito. A oração do dia se torna, então, um gesto de confiança madura, uma entrega consciente e um caminho de serenidade para não sermos conduzidos pelo medo, e sim pela fé. A vida de José mostra com clareza como Deus cuida de cada detalhe, mesmo quando nós não entendemos o desenho completo do processo. Houve dias em que ele viu apenas o fundo do poço, a injustiça de uma acusação falsa, o peso do esquecimento e a lentidão da espera, mas em nenhum momento a mão do Senhor deixou de conduzir a história. Aquilo que parecia desordem estava sendo transformado em preparo. Aquilo que parecia atraso estava se tornando alinhamento. Aquilo que parecia perda
estava abrindo caminho para propósito. Esse exemplo nos ajuda a compreender que o cuidado de Deus nem sempre chega em forma de facilidade imediata. Muitas vezes, ele se revela por meio de sustentação, livramento oculto, direção silenciosa e portas abertas no momento exato. Quando iniciamos o dia em comunhão com o Senhor, aprendemos a não medir o agir dele apenas pelo que vemos de imediato. O coração se torna mais paciente, os pensamentos ganham mais firmeza e a alma descansa melhor. O devocional fortalece essa percepção espiritual. Em vez de olhar apenas para o que está faltando, passamos a perceber a fidelidade de Deus nos bastidores, nos intervalos, nas pausas e nos caminhos que ainda estão sendo preparados sem alarde diante dos nossos olhos. Também existem manhãs em que o cansaço não nasce da falta de sono, mas do acúmulo emocional carregado por dentro. Nesses dias, até o corpo obedece, mas a alma vai arrastando passos. Foi assim com Elias em 1 Reis, capítulo 19, quando o profeta, depois de momentos intensos, chegou ao limite das suas forças. O Senhor não o tratou com dureza, nem exigiu desempenho imediato. Primeiro houve cuidado, descanso, alimento e direção renovada. Esse episódio revela um traço precioso do caráter de Deus. Ele conhece a estrutura humana e sabe como restaurar aquilo que está enfraquecido. Por isso, começar o dia diante do Senhor não exige palavras bonitas nem discursos elaborados. Às vezes, basta sinceridade, basta reconhecer a própria necessidade e abrir o coração sem máscaras. Quem vive assim, aprende algo valioso. A presença de Deus não serve apenas para dias leves, mas se torna ainda mais necessária nos dias difíceis. Comece o dia com Deus também quando o ânimo estiver baixo, quando o coração estiver apertado e quando a mente estiver pesada, porque é exatamente nessa fraqueza que o Senhor sustenta, renova e devolve fôlego para seguir com dignidade, equilíbrio e paz. Neemias também nos oferece uma lição forte sobre como lidar com responsabilidades, sonhos e grandes tarefas sem perder a dependência do Senhor. Antes de reconstruir os muros, ele chorou, jejuou, buscou direção e derramou diante de Deus aquilo que ardia no coração. Não correu primeiro para a execução, foi primeiro para a presença. Essa ordem faz toda a diferença. Há decisões aparentemente pequenas que alteram rumos inteiros. Há respostas ditas sem oração que geram desgaste desnecessário. Há passos tomados por impulso que poderiam ser evitados com mais escuta espiritual. Quando entregamos o começo do dia ao Senhor, criamos espaço para discernimento. A mente fica menos reativa, o coração se torna menos apressado, a fala ganha mais sabedoria, as escolhas passam a nascer de um interior mais estável. Isso vale para a família, para o trabalho, para o ministério, para os projetos, para as conversas delicadas e para os planos guardados em silêncio. A oração do dia nos ensina a caminhar com sensibilidade e não apenas com velocidade. Quem coloca Deus em primeiro lugar percebe, com o tempo, que muitas vitórias não surgem da correria, mas da direção recebida em secreto antes de o dia tomar forma. Existe uma beleza poderosa em apresentar a Deus as primeiras horas e depois seguir esperando com esperança, como declara o Salmo capítulo 5, versículo 3. Pela manhã ouves, Senhor, o meu clamor. Pela manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Essa última expressão muda tudo, porque mostra que falar com Deus é apenas o começo. Depois, vem a postura de quem escolhe confiar ao longo do restante do dia. O clamor não termina no instante da oração. Ele continua produzindo firmeza nas horas tensas, sobriedade diante dos imprevistos e paz no meio de cenários incertos. Por isso, este devocional não nos chama a uma emoção passageira, mas a uma prática viva de dependência. Deus cuida dos detalhes, orienta passos, fortalece decisões, corrige rotas e sustenta o coração de quem se aproxima com fé. Quando priorizamos a presença do Senhor, o dia deixa de ser um campo de ansiedade e passa a ser um espaço de confiança. Não porque tudo fique fácil,
mas porque não andamos sozinhos. Não porque surja a resposta para tudo de imediato, mas porque o coração passa a caminhar guardado. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar, com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai, antes de qualquer reação nascer em nós nos colocamos diante de Ti para consagrar o nosso mundo interior. Existem lutas silenciosas que ninguém percebe. Pensamentos insistentes que tentam ocupar espaço demais. Lembranças que voltam sem aviso e emoções mal resolvidas que desgastam por dentro antes mesmo de o dia ganhar forma. Hoje, nós recusamos viver dominados por isso. Onde houver culpa, sopra redenção. Onde houver comparação, planta segurança. Onde houver dureza, faz brotar quebrantamento. Onde houver confusão, estabelece ordem. A Tua palavra diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que a transformação começa na mente renovada, e é exatamente isso que nós pedimos agora. Renova o nosso entendimento, desalinha-nos deste século e ajusta-nos à Tua vontade boa, agradável e perfeita. Não nos deixes atravessar esta manhã carregando ruídos antigos, pesos acumulados e conflitos internos mal curados. Guarda o nosso íntimo, fortalece a nossa identidade e firma dentro de nós uma paz limpa, sóbria e profunda, para que nenhuma guerra invisível vença terreno antes do primeiro desafio do dia. Sobre os nossos lábios, coloca vigilância. Nem toda ferida nasce de grandes acontecimentos. Muitas começam em palavras impensadas, tons errados e respostas lançadas no calor de um instante. Por isso, nós te pedimos uma fala curada, madura e sensível. Que a nossa voz não espalhe veneno, não humilhe, não exagere, não fira por impulso e não use a dor como munição. Conforme está escrito em Provérbios capítulo 18, versículo 21, a língua carrega poder sobre a vida e sobre a morte. Faz-nos lembrar disso antes de cada resposta, antes de cada correção, antes de cada comentário e antes de cada desabafo. Quando o silêncio for mais nobre do que a defesa, ajuda-nos a calar. Quando a verdade precisar ser dita, ensina-nos a dizê-la sem violência. Quando alguém estiver quebrado diante de nós, põe mansidão em nossa fala. E, se em algum momento falharmos, concede prontidão para corrigir, humildade para reconhecer e graça para restaurar o que tiver sido tocado pela nossa imprudência. O nosso tempo também está diante de Ti. Há dias em que o relógio parece correr mais rápido do que o coração consegue acompanhar, e a alma começa a tropeçar entre urgências, cobranças e excessos. Hoje nós não queremos viver arrastados pela pressa. Queremos ritmo, discernimento e fôlego. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a Tua palavra afirma que existe tempo para todo propósito debaixo do céu, e isso nos lembra que viver bem não é correr mais, mas caminhar com sentido. Ensina-nos a priorizar sem ansiedade, a servir sem atropelo, a descansar sem culpa e a concluir sem desespero. Livra-nos da sensação constante de atraso, da comparação com a produtividade dos outros e da exaustão provocada por uma rotina sem pausa interior. Que o dia não seja engolido por distrações inúteis, nem esmagado por uma corrida sem consciência. Dá-nos foco para o essencial e serenidade para aceitar o limite de cada hora. Nós te entregamos o nosso calendário, as nossas tarefas e o nosso ritmo, crendo que uma vida conduzida por Ti não precisa ser caótica para ser frutífera. Entra-me, Senhor, nos nossos relacionamentos e visita os ambientes em que a convivência se tornou pesada. Muitas vezes, o desgaste não chega em forma de grande conflito, mas de silêncio frio, de impaciência acumulada, de respostas secas
e de uma distância que vai crescendo sem barulho. Hoje, nós te pedimos restauração. Reacende o respeito onde ele enfraqueceu. Traz de volta o diálogo, onde o orgulho levantou muros. Derrama afeto, onde a rotina secou a sensibilidade. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, somos chamados a suportar uns aos outros e a perdoar, e nós recebemos essa palavra como direção para este dia. Não queremos vencer discussões e perder a paz. Não queremos ter razão e destruir vínculos. Dá-nos maturidade para escutar, calma para não reagir no primeiro impulso e sabedoria para tratar cada pessoa com dignidade. Visita a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos e até os relacionamentos mais frágeis, para que a tua paz encontre espaço real entre nós. Faz de nós gente que reconcilia, gente que alivia, gente que sustenta e não gente que aumenta o peso. Também colocamos diante de ti a nossa vida financeira, porque muitas aflições começam cedo, quando a mente se volta para contas, compromissos, limitações e responsabilidades que parecem maiores do que a nossa força. Tu conheces a pressão escondida por trás de cada boleto, de cada cálculo, de cada preocupação silenciosa com o sustento. Por isso, nós pedimos provisão e lucidez. Não permitas que o medo financeiro corroa a confiança, nem que a escassez governe as nossas emoções. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, a tua palavra nos lembra que tu suprirás cada necessidade segundo as tuas riquezas, e nós escolhemos nos firmar nessa promessa sem cair em desespero. Dá-nos disciplina para administrar, prudência para decidir, contentamento para viver com equilíbrio e criatividade para multiplicar o que recebemos. Fecha portas de desperdício, rompe ciclos de negligência e inspira caminhos honestos de sustento. Que a falta não nos torne amargos, nem a abundância futura nos torne orgulhosos. Sustenta-nos no pouco, alarga-nos no tempo certo e mantém o nosso coração livre para confiar mais na tua mão do que nas oscilações das circunstâncias. Sobre o nosso trabalho, sobre a obra das nossas mãos e sobre as portas que ainda estamos esperando, nós derramamos agora a nossa fé. Há quem esteja saindo cedo para servir, vender, produzir, atender, liderar, organizar, ensinar ou construir. Há também quem esteja esperando uma oportunidade e lutando em silêncio contra o peso das negativas, da incerteza e da vergonha. Alcança cada uma dessas realidades com o teu favor. Salmos capítulo 90, versículo 17 declara: confirma sobre nós a obra das nossas mãos. E é isso que nós clamamos. Confirma o esforço honesto, abre a porta certa. Afasta ambientes abusivos, sustenta quem trabalha cansado. Renova quem já se sente esgotado. Levanta quem começou a perder a esperança de encontrar emprego. Dá-nos excelência sem vaidade, perseverança sem desânimo e direção sem confusão. Que não nos falte pão, nem dignidade, nem propósito, e quando o cenário parecer fechado, faz nascer uma saída onde antes havia apenas parede. Nós cremos que o Senhor ainda move oportunidades, reposiciona histórias e muda rumos profissionais com a tua mão poderosa. Estendemos esta oração sobre os nossos filhos, sobre as crianças e sobre os jovens ligados à nossa casa. Em um tempo cercado por tantas influências, distrações e armadilhas, nós clamamos por cobertura, proteção e direção. Guarda a mente deles, protege o corpo deles, fortalece o caráter deles e cerca os passos deles com livramentos que talvez nunca cheguemos a conhecer por completo. Que nenhuma voz perversa tenha mais força do que a verdade. Que nenhuma amizade destrutiva tenha espaço para desviar o destino deles. Que nenhum conteúdo nocivo encontre abrigo na alma deles. Em Isaías, capítulo 54, versículo 13, está escrito que os nossos filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz deles. Nós nos apegamos a essa promessa. Abençoa o aprendizado, os ambientes de estudo, as conversas, os sonhos, a saúde emocional e tudo o que está sendo formado dentro deles nesta fase da vida. E a nós, como família, dá discernimento para acompanhar, firmeza para corrigir
ternura para acolher e sabedoria para oferecer exemplo vivo, não apenas conselho. Agora nós te apresentamos a nossa saúde. Tu conheces o corpo cansado, a mente sobrecarregada, as dores escondidas, os diagnósticos recebidos, os exames aguardados, os tratamentos iniciados e o medo guardado no peito de quem amanheceu lutando contra alguma enfermidade. Hoje nós levantamos um clamor por restauração. Jeremias capítulo 17, versículo 14 diz: Cura-nos e seremos curados, salva-nos e seremos salvos. Nós transformamos essa palavra em oração. Visita quem está fraco, consola quem está assustado, fortalece quem já se cansou de lutar. Dá sabedoria aos médicos, precisão aos tratamentos e resposta favorável aos processos de recuperação. Livra-nos de agravamentos repentinos, de acidentes, de males ocultos e de desgastes que passam despercebidos até se tornarem mais sérios. Onde houver dor, derrama alívio. Onde houver inflamação, derrama restauração. Onde houver crise emocional, derrama estabilidade. Que o corpo volte a responder com força. Que a mente volte a respirar com paz e que a esperança não se apague dentro daqueles que estão atravessando um vale de enfermidade. Os caminhos do dia também pertencem a ti. Cada saída, cada retorno, cada trajeto simples, cada viagem, cada rua, cada estrada e cada deslocamento depende do teu cuidado. Por isso, nós não sairemos apenas com pressa ou costume. Nós sairemos debaixo da tua mão. Salmos capítulo 91, versículo 11. Nos lembra que o Senhor ordena aos teus anjos, a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Guarda-nos no trânsito, nas rodovias, nos ônibus, nas motocicletas, nos carros, nos aviões e até nos percursos mais comuns da rotina. Livra-nos da imprudência alheia, de falhas inesperadas, de distrações perigosas, de atrasos que empurram para decisões impulsivas e de toda situação capaz de colocar a vida em risco. Dá-nos calma quando o ambiente estiver tenso, paciência quando houver lentidão e domínio próprio, quando a irritação tentar crescer. Que cada ida e cada volta sejam cercadas pelo teu favor. E, ao fim do dia, permite que possamos regressar em segurança, com o coração em paz e com testemunhos silenciosos do teu cuidado nos detalhes. As nossas emoções também sobem agora ao teu altar, porque muitas vezes não é o acontecimento em si que nos derruba, mas a forma como ele encontra o coração já cansado, já ferido ou já sobrecarregado. Há dias em que bastaria um pequeno peso a mais para tudo parecer excessivo. Por isso nós pedimos equilíbrio por dentro. Salmos capítulo 42, versículo 5, nos ensina a conversar com a própria alma e a chamá-la de volta para a esperança. Faz isso em nós hoje. Quando o medo tentar se instalar, puxa-nos para perto da confiança. Quando a tristeza quiser nublar tudo, reacende luz no interior. Quando a irritação quiser tomar a frente, traz mansidão. Quando a sensibilidade estiver em excesso, concede estabilidade. Queremos sentir sem sermos arrastados, reconhecer a dor sem transformá-la em direção e tratar o que nos afeta sem viver dominados por isso. Se houver feridas antigas pedindo cuidado, dá-nos coragem para tratá-las. Se houver esgotamento emocional nos consumindo aos poucos, ensina-nos a parar, respirar e buscar socorro sem vergonha. Não deixes a alma desorganizada determinar o rumo deste dia. Em meio a tantas vozes, tantas notícias, tantas imagens e tantos estímulos, guarda a nossa mente. O mundo exige atenção o tempo todo, suga energia o tempo todo e lança distrações o tempo todo. Sem perceber, a alma vai ficando fragmentada, o pensamento vai ficando cansado e a paz vai sendo consumida em pequenas doses. Hoje nós te pedimos uma mente sóbria. Isaías capítulo 26, versículo 3, declara que tu conservas em paz aquele cuja mente está firme em ti. Faz dessa promessa uma realidade dentro de nós. Livra-nos do excesso de informação, da dependência das telas, da comparação silenciosa,
do cansaço mental provocado por conteúdos vazios e da compulsão de estar sempre consumindo algo. Ensina-nos a filtrar melhor o que entra, a desligar o que contamina, a rejeitar o que enfraquece e a proteger o pensamento como quem guarda um território sagrado. Que a nossa atenção não seja sequestrada por ruídos inúteis, que a nossa energia emocional não seja desperdiçada com discussões vazias, e que a nossa mente encontre repouso suficiente para pensar com clareza, discernir com firmeza e viver com presença real. Diante de ti, também estão os nossos sonhos, projetos e planos. Alguns já começaram a se mover. Outros ainda existem apenas como semente, desejo, oração e expectativa. Há coisas dentro de nós que nos animam e, ao mesmo tempo, nos assustam. Há projetos grandes demais para a fase atual, mas ainda assim vivos no íntimo. Provérbios, capítulo 16, versículo 3, nos chama a colocar diante do Senhor as nossas obras, e é exatamente isso que fazemos agora. Recebe o que estamos construindo, purifica as intenções, corrige o rumo e confirma apenas o que estiver alinhado com a tua vontade. Fecha a porta do que parece promissor, mas nos afastaria do propósito. Abre caminho para o que vem de ti, mesmo quando o início parecer pequeno. Livra-nos da ambição vazia, do impulso de provar valor para os outros e da ansiedade de querer antecipar estações. Dá-nos constância para plantar, humildade para aprender e maturidade para crescer sem romper o tempo. O que nascer da tua mão terá paz, sustentação e sentido, e é essa direção que nós desejamos para tudo aquilo que carregamos no coração. Existem áreas da nossa vida que ainda estão em processo, e hoje nós te entregamos também essa parte mais lenta, mais silenciosa e mais desgastante da caminhada. Nem tudo foi resolvido, nem toda conversa terminou, nem toda resposta chegou, nem toda mudança ganhou forma. Em muitos momentos, a espera pesa mais do que a luta, porque exige perseverança sem aplauso, constância sem prova imediata e esperança em meio ao inacabado. Lamentações, capítulo 3, versículo 25 até o 26, diz que o Senhor é bom para os que esperam nele, e bom é aguardar em silêncio pela sua salvação. Ensina-nos a esperar assim. Não permitas que a demora se transforme em amargura. Não deixes a falta de controle roubar a serenidade. Dá-nos olhos para perceber pequenos sinais do teu agir, mesmo quando o quadro ainda estiver incompleto. Fortalece-nos para continuar fazendo o certo sem viver reféns da ansiedade por resultado. E assim, enquanto o tempo amadurece aquilo que ainda está cru, amadurece também o nosso coração, para que a bênção futura nos encontre mais preparados do que quando começamos. Pai, visita a nossa casa. Toca o ambiente em que dormimos, conversamos, descansamos, enfrentamos tensões e partilhamos a vida. O lar deveria ser lugar de acolhimento, mas muitas vezes se torna espaço de desgaste, cansaço acumulado e palavras mal resolvidas. Hoje, nós pedimos paz sobre a casa. Josué capítulo 24, versículo 15, nos inspira a declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós tomamos essa verdade sobre o nosso lar. Onde houver frieza, derrama afeto. Onde houver impaciência, derrama mansidão. Onde houver desordem emocional, derrama estabilidade. Onde houver peso estranho, derrama livramento. Que os cômodos da nossa casa sejam marcados por paz, honra, respeito e sensibilidade espiritual. Afasta toda influência maligna, toda confusão prolongada, todo ambiente opressor e tudo o que tenta corroer a união. Faz da nossa casa um lugar de descanso verdadeiro, de conversa sincera, de reconciliação possível e de presença viva. Que a fé não apareça apenas nas palavras soltas, mas no modo como convivemos, tratamos uns aos outros e enfrentamos os dias juntos. Senhor, sustenta a nossa fé porque ela precisa de renovação constante para não se transformar apenas em lembrança de experiências antigas. Existem dias em que o coração se move com mais facilidade. Em outros, tudo parece seco, lento e silencioso. Nessas horas,
Nós não pedimos apenas emoção, pedimos permanência. Hebreus capítulo 11, versículo 1, afirma que a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Firma-nos nessa verdade. Quando as respostas demorarem, mantém-nos de pé. Quando a emoção baixar, conserva-nos fiéis. Quando o ambiente parecer estéril, não deixes a esperança morrer. Reacende o amor pela tua palavra, o desejo de te buscar e a disposição para obedecer, mesmo em dias comuns. Afasta a indiferença espiritual, o cansaço prolongado e a acomodação da alma, que a nossa fé não dependa apenas de sinais visíveis, mas da confiança em teu caráter. Faz-nos crescer em profundidade, em constância e em reverência. Queremos uma vida interior firme, capaz de permanecer acesa, mesmo quando o cenário não colaborar. Cobre-nos com teu livramento contra todo o mal visível e invisível. Existem batalhas claras, mas também existem armadilhas discretas, intenções escondidas, ambientes pesados e movimentos que só o teu olhar percebe por completo. Hoje, nós nos colocamos debaixo da tua proteção. Segunda carta aos Tessalonicenses. Capítulo 3, versículo 3, declara que tu és fiel e nos fortalecerás e guardarás do maligno. Nós nos apoiamos nessa verdade. Fecha brechas abertas pela distração, pela precipitação, pelo desgaste ou pela soberba. Guarda a nossa mente de toda opressão. Guarda a nossa casa de toda seta. Guarda os nossos caminhos de toda cilada. E guarda o nosso coração de toda influência destrutiva. Dá-nos discernimento sem paranoia, vigilância sem pânico e coragem sem dureza. Que o mal não encontre terreno em nós, que nenhuma obra contrária prevaleça, que toda investida seja desfeita antes de tocar o centro da nossa paz. Nós declaramos que pertencemos ao Senhor, vivemos debaixo do teu governo e seguimos guardados pela tua fidelidade. Ao final deste momento, nós não queremos apenas terminar uma oração. Queremos sair daqui reposicionados por dentro. O cenário talvez continue exigente. As tarefas ainda estarão diante de nós e muitos detalhes permanecerão sem resposta imediata. Mas algo já mudou. Nós nos lembramos de quem sustenta a nossa vida. Salmos capítulo 37, versículo 5, nos chama a entregar o caminho ao Pai. É assim que nós seguimos agora. Sem entregar a alma à pressa, sem render a mente ao medo, sem permitir que as circunstâncias tomem o lugar da confiança. O dia não será guiado pelo acaso, mas pelo teu cuidado. Os nossos passos não serão conduzidos apenas pelo hábito, mas pela consciência da tua presença. A nossa postura refletirá esta entrega, e o nosso coração voltará a ti sempre que sentir desgaste, fraqueza ou confusão. Nós prosseguimos com serenidade, reverência e expectativa, porque o mesmo Deus a quem entregamos o começo do dia continuará presente em cada detalhe das próximas horas. Nós colocamos diante de ti a nossa capacidade de perseverar nas pequenas coisas, porque muitas vitórias não nascem em grandes momentos, mas em decisões discretas repetidas com fidelidade. Ensina-nos a não desprezar o que parece simples, escondido ou sem brilho aos olhos humanos. As sementes sendo lançadas em silêncio, hábitos sendo formados aos poucos, escolhas corretas sendo feitas sem aplauso e renúncias sinceras que ninguém verá. Mas tudo isso está diante dos teus olhos. Conforme está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 9, nós não queremos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo haverá colheita. Fortalece-nos para continuar quando o resultado ainda não apareceu. Dá-nos constância quando a empolgação diminuir. Dá-nos nobreza para seguir firmes mesmo sem reconhecimento. Que o nosso coração não viva apenas de grandes sinais, mas aprenda a honrar também os processos discretos. Faz-nos perseverantes naquilo que edifica, pacientes naquilo que amadurece e fiéis naquilo que ainda parece pequeno, porque sabemos que o Senhor trabalha com profundidade antes de revelar frutos em público. Não queremos viver apenas um momento forte na oração e depois voltar ao automático.
Queremos carregar esta consciência para cada decisão, cada pausa, cada mudança de ambiente e cada instante em que precisarmos lembrar que não estamos sós. Conforme está escrito em João capítulo 10, versículo 27, as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Então afina o nosso ouvido interior. Faz-nos perceber os alertas, os direcionamentos, os freios e os convites que vierem de ti. Que a correria não abafe a tua direção. Que o ruído deste tempo não nos torne surdos espiritualmente. E que, mesmo em meio às tarefas comuns, o nosso coração permaneça atento, ensinável e pronto para obedecer. Nós seguimos adiante com reverência, com paz e com dependência. Porque mais importante do que terminar bem uma oração é continuar o dia inteiro andando sob a tua condução. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé e também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei, especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.